E aí pessoal, tudo bem com vocês? Lu Bestinha aqui novamente e com mais um vídeo para mostrar de uma forma didática como fazer comparação de investimentos, dessa vez com fundos, tá bom? Então o que acontece? Eu percebo que muita gente tem dúvida sobre qual fundo de investimento escolher. Quer dizer, tem inúmeras possibilidades quando você vai lá na corretora ou quando você vai até em aplicativos de bancos ali para ver fundos de investimento. Geralmente as pessoas ficam com várias dúvidas porque tem muita opção, tem muita variedade, às vezes mais de 200, 300 fundos, bem mais do que isso. E as pessoas perguntam como utilizar ali critérios para escolher. Como é que eu faço para escolher? Como que eu faço para comparar eles? E aqui eu quero mostrar para vocês uma funcionalidade muito legal, uma ferramenta excelente que a gente tem no portal da Vila do Investidor. Então, ao acessar o nosso site, você consegue encontrar uma ferramenta que te permite fazer comparação de fundos. Não só com 2, mas às vezes com 3, até mais fundos, tá bom? Então a gente quer mostrar isso aqui para vocês na prática, tá? Então, o que eu vou fazer? Espelhar aqui a tela do meu computador, mostrar na prática para vocês como funciona. Então, primeiramente, eu vou pesquisar aqui Vila do Investidor. No meu caso já tinha aparecido ali, mas eu vou fazer a pesquisa bonitinha no site. O primeiro já é o site da Vila, é só clicar para acessar, tá bom? Bom, quando a gente entra aqui no site, a gente tem várias informações, ok? Então, assim, para mostrar um pouquinho de como está funcionando o portal, aqui embaixo a gente tem a descrição dos nossos especialistas, são todas as pessoas que estão envolvidas na Vila, produzindo conteúdo e trazendo muita informação para vocês sobre diversas áreas, não só investimentos, mas também câmbio, seguros, crédito, questão patrimonial, muitas coisas, tá, gente? Então é muito legal. E aqui temos todos esses detalhes para vocês. Enfim, muitas coisas que acontecem aqui no nosso portal, tem muita informação, você pode ver as cotações dos ativos, mas como o nosso objetivo aqui é fazer comparação de fundos, a gente vai focar nessa aba de cima, que tem a parte de ferramentas, tá? Então, quando você vê a parte de ferramentas, você vê que tem várias opções. Você pode fazer comparação de fundos, usar calculadora de aposentadoria, cotação de câmbio, seguros, então tem várias opções. Mas no caso a gente está focado em comparar fundos, então vou na parte de comparador de fundos. Ok, então aqui o que acontece? Basicamente é só eu digitar o nome do fundo que eu quero escolher para que eu consiga então fazer essa comparação. Agora, é importante ressaltar antes de mais nada que quando você for fazer uma comparação de fundos, você precisa sempre lembrar que você tem que comparar laranjas com laranjas e maçãs com maçãs. Então, quer dizer, não faz sentido você pegar um fundo que é de renda fixa, às vezes ultra conservador, e comparar com um fundo de ações super arrojado. Poxa, são coisas extremamente opostas, as estratégias são muito diferentes, as realidades vão ser muito diferentes. Então, não adianta você fazer essa comparação porque vai ficar desigual. Você tem que usar um pé de igualdade, colocando a comparação com fundos que são da mesma classe, por exemplo. 2 fundos que são multimercados, 3 fundos que são multimercados, ou 2 que são só de renda fixa ou de ações, para ficar no pé de igualdade e você de fato conseguir entender qual que está compensando mais entre eles, tá bom? Então é importante enfatizar esse detalhe. Agora, eu selecionei aqui 2 fundos que eu vou comparar, tá bom? São fundos multimercado. Eu selecionei aqui 2 fundos para dar de exemplo para vocês, mas você pode ficar livre para colocar o fundo que você quiser e você consegue encontrar todos aqui, tá bom? Então primeiro eu vou digitar aqui o Viland Macro. Tudo bem, então olha que bonitinho, aparece aqui as opções. Eu vou colocar esse de cima, que é o Viland Macro Advisory FIC-FIN, tá? O que é o FIC-FIN? O FIC significa Fundo de Investimento em Cotas e FIN é Fundo de Investimento Multimercado. Então, geralmente aparecem essas siglas que podem confundir, você acha que o nome é muito difícil, mas entendendo essa interpretação, você começa a entender que é isso, é sempre assim. Essa lógica vai se manter para todos os multimercados e quando eles forem fundos que investem em cotas, compram cotas de outro fundo, vai aparecer o FIC aqui também para você, tá bom? Muito bem, então eu cliquei aqui e ele já está selecionado na minha aba, então eu já consigo ver as informações sobre esse fundo especificamente, tá? Então ele vai mostrar tudo, ele consegue comparar com várias informações, assim por diante. Mas antes de ver esses detalhes, eu vou colocar um outro fundo que a gente quer comparar, certo? Então a gente precisa colocar um outro fundo. Aí eu selecionei um aqui chamado Capitalo 10 Advisory FIC-FIN, que para vocês verem aqui também que é um fundo de investimento multimercado, tá com a mesma lógica do outro, mas é de uma gestora diferente, é um fundo diferente, tá bom? Então, por exemplo, a Viland é uma gestora, é uma casa ali que faz gestão de não só esse fundo, mas vários outros fundos de investimento, e a Capitalo é outra. Então, começa com o nome ali geralmente referente à casa que vai gerir o seu dinheiro, quando você coloca o dinheiro no fundo, e depois dá os detalhezinhos sobre a estratégia do fundo, que tipo que ele é, tá? Isso sempre acontece nos fundos de investimento. Bom, a gente vê aqui que são 2 multimercado, então eu tô comparando laranjas com laranjas, tá tudo certo. E agora a gente vai para a parte legal, que é de fato analisar isso tudo. Então vamos lá. Primeiramente, a gente encontra aqui o gráfico de rentabilidade. Então, aqui você consegue ver historicamente como que foi o desempenho desses fundos, e não só ver o desempenho deles, mas comparar com outras coisas. Então, por exemplo, eu posso comparar com o desempenho do CDI, certo? Que é o Certificado de Depósito Interbancário, que é uma referência que a gente usa muito na renda fixa, que a gente chama de benchmark.
O que é benchmark? É uma coisa assim que você tem como parâmetro. Então ele é um índice de parâmetro. Poxa, a gente usa ele como parâmetro. Ah, quanto que tá a rentabilidade do CDI? Tá isso. Poxa, o fundo ele rendeu quanto do CDI? Rendeu menos? Rendeu mais? A gente pega isso como parâmetro, tá? Então a gente faz muito essa comparação. Então a gente colocou aqui o CDI, mas a gente pode colocar o IPCA, que é o índice de inflação, para comparar o desempenho. A gente pode colocar a poupança e ele vai carregar aqui e mostrar essas informações. Olha que legal. Então ele carrega e mostra pra gente, ó, prontinho. E aí a gente consegue ir vendo ao longo do tempo. Então olha que legal, você coloca seu mouse aqui em cima e você vê o desempenho deles no longo prazo, certo? A gente tem aqui uma comparação desde 2019 até 2023. Se a gente for ver aqui o máximo, né, de tempo possível, a gente já compara o desempenho de todos eles e a gente vê que o Capitalo teve uma rentabilidade superior aos demais, tá? Então assim, ele teve uma rentabilidade ali nesse período que a gente está estudando de mais de 66%, tá? E o Villand teve ali de quase 50%, então teve um pouco menos, mas também tiveram ótimos desempenhos de forma geral, ok? E olha que interessante, se você compara com o IPCA, tá bastante acima da inflação. Se compara com a poupança, então tá muito acima, com o CDI também. Então é muito legal fazer essa comparação para você ter essa dimensão. Mas também é importante entender o seguinte, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Então claro que não é porque aconteceu uma coisa no passado que no futuro vai ser igualzinho. Pode ser que mude, né? Isso tanto pro lado positivo quanto negativo. Então você pode às vezes ver um fundo que no passado você viu que ele teve um desempenho mais prejudicial, talvez por conta da pandemia ou outras questões, mas que futuramente, tende a ter um desempenho muito bom. Então tudo depende, né, gente? A gente dá geralmente muitas respostas em finanças. Depende, mas é que é isso, na verdade, né? Tem muitas coisas, muitas variáveis para serem estudadas. Bom, e aqui abaixo ele dá um panorama maior da rentabilidade histórica. Uma coisa que eu quero destacar para vocês é que é muito legal que aqui sempre tem um pontinho de exclamação que vai te explicando o que são as coisas. Então, tipo, rentabilidade histórica, o que é isso? Bom, tem outros indicadores aqui, tipo índice de Sharpe, o que é isso? Então, vai ter sempre uma exclamação te explicando o que é, tá bom? Então, a rentabilidade histórica é o retorno bruto do fundo, descontado de taxas, etc. Então, já uma coisa líquida, tá bom? E aqui ele faz a comparação de tudo isso, ó. Mas deixa eu tirar aqui, porque tem muita informação, então eu posso tirar a comparação com a poupança IPCA e deixar só a comparação com o CDI, tá? Então, eu só vou comparar esses fundos com o CDI para não ficar tanta informação assim, mas eu poderia comparar com várias coisas. Então aqui a gente vê, ó, que bonitinho, ele mostra até um troféu para o que está tendo maior desempenho. Então ao longo do tempo a gente viu que o Capitalo teve um desempenho superior em relação ao CDI e ao Villand, tá bom? Aí aqui a gente também tem a parte da consistência. Então na consistência ele vai falar para você sobre os meses que o fundo ficou positivo, os meses negativos, tá? Então aqui ele vai fazer isso, por isso que consistência, ok? Ele sempre vai pondo os troféuzinhos também no que tá tendo melhor desempenho, isso é bastante didático. E aqui a gente tem uma parte interessante, olha só, a gente tem aqui o tal do índice de Sharpe, que eu tinha comentado com vocês. Como que funciona o índice de Sharpe? Ele basicamente vai te mostrar a relação risco e retorno do investimento que você tá fazendo. Então ele vai te mostrar assim, para cada 1% de risco acima do CDI, quanto que você está ganhando, tá? É basicamente isso que ele vai te mostrar, ok? Até porque o CDI, tudo que você investe que tá seguindo o CDI a risco, é o ultra conservador, o mais conservador de todos. Então tudo que está acima disso vai acabar tendo que ser um pouquinho mais arrojado para conseguir superar o CDI, certo? Mas aí basicamente a gente vai fazer essa relação então. O que acontece? Ele mostra que quanto maior o índice de Sharpe, melhor, né, para você. Então, melhor os valores acima de meio, né, costumam ser mais adequados. Quanto maior, melhor. E aqui a gente vê que o Capitalo, mais uma vez, ele ganha nesse sentido, ok? Então ele tem ali um índice maior do que o Villand Macro. Tá bom? Bom, questão de volatilidade também é super importante, tá bom? Então aqui de novo ele explicando o que é volatilidade. Então é quando você vai ver o tanto que ele geralmente vai ter de força assim para cima ou para baixo. Então meio que a força dele tanto para alta quanto para queda, tá, gente? É meio que isso. E aqui quanto menor o valor, menos arriscado é o fundo, tá? Então quanto menor o valor significa que menor a volatilidade, portanto ele não é tão arrojado assim, tipo mais conservador. Quanto menor, mais tende pro conservador, tá bom? E aqui a gente vê que o Villand ganha, então ele tem menos volatilidade. Então aqui a gente consegue ver que tudo tem seus prós e contras. Então apesar do Capitalo ter tido um desempenho ali em rentabilidade superior ao Villand, você vê que a volatilidade do Villand foi menor. Então, quer dizer, ele te deu menos pressão ao longo do tempo com a rentabilidade do que o Capitalo. Isso é uma coisa importante de mostrar também, certo? Bom, aqui a gente também tem um gráfico de correlação, que é interessante. De novo, ele explica aqui para vocês bonitinho. Então, o que é a correlação? Então, basicamente, eu vou pegar dois ativos e vou ver como que eles se comportam diante da movimentação do mercado. E, de novo, pegando o benchmark, o nosso índice de referência, que é o CDI, tá? Que a gente pega de referência
referência para os multimercados, para os de renda fixa, mas se fosse um fundo de ação, a gente pegaria o Ibovespa de referência, por exemplo. Tá? Que aí faria mais sentido. E aqui ele dá basicamente uma bela síntese do que você tem que entender como positivo ou negativo. Então ele fala, se você tem valores iguais a 1, significa que eles se movimentam na mesma direção do mercado, eles estão seguindo o benchmark, estão meio que seguindo o CDI. Se você pegar um fundo de renda fixa super conservador para reserva de emergência, ele vai fazer isso, ele vai tender a ficar mais próximo do 1 e seguir o CDI. Enquanto que, valores iguais a -1 indicam que os ativos eles se movimentam em direções opostas do mercado. Então, quanto mais próximo de 1, mais ele segue o movimento do mercado. Quanto mais distante de 1, menos ele segue o mercado, as tendências dele, ok? Então aqui a gente consegue fazer uma análise do Wieland do Capitalo em relação ao CDI, tá? A gente vê que aqui, quando a gente compara, vamos ver, quando a gente compara o Wieland com o CDI, a gente vê que ele tá bastante distante do CDI, tá bom? Ele tá distante do 1, então significa que o CDI se movimenta de uma forma e o Wieland não necessariamente vai seguir essa mesma forma, ele anda de uma forma oposta, tá? Isso tanto pro lado positivo quanto negativo. E aqui, quando a gente compara o CDI com o Capitalo, a gente vê que tem uma grande distância também. E faz sentido, né? Porque a gente vê que o desempenho deles ao longo do tempo foi bem superior ao CDI. Então, se eles acompanhassem literalmente esse benchmark, acompanhassem o CDI direitinho, eles estariam meio que na mesma onda, eles no gráfico estariam muito unidos na rentabilidade. Mas como eles superaram bastante isso, é natural que o gráfico de correlação seja diferente, tá bom? Bom, aqui também temos outras informações, risco e retorno, a gente consegue ver o número de cotistas, tem muitas coisas aqui também. O drawdown também é bem interessante, tá, gente? Ele é basicamente um índice que ele mostra como tá esse fundo, como esse fundo se comportou em momentos de queda, em quanto tempo ele demorou para se recuperar, tá? Então a gente consegue comparar aqui o Capitalo com o Wieland, certo? Então, conforme ele vai ficando nessa linha aqui do 0 a 0, significa que ele tá no positivo. Quando cai é porque ele ficou negativo e a gente tem que ver quanto tempo demorou para se recuperar, tá? A gente vê que, no caso aqui, o Wieland, ele teve uma recuperação, né, talvez aqui mais rápida do que o Capitalo, quando sofreu quedas, tá bom? Então, a gente também tem como fazer essa análise aqui com vocês, tá bom? E aqui ele tá focando justamente no momento de queda mesmo, nos momentos que houve um prejuízo para o fundo. Bom, além disso tem muita coisa, poxa, o gráfico da volatilidade, patrimônio dos fundos, tá? Então aqui a gente vê que o Capitalo tem um pouco mais aí do que o Wieland, enfim, tem muitos detalhes, inclusive aqui embaixo você pode ter dicas de outros fundos para você também comparar, tá, gente? Então você pode comparar ainda mais fundos, tá? Só para dar um exemplo para vocês de que dá para comparar mais de 2, vamos pesquisar aqui, XP Macro, por exemplo. Também, fundo de investimento multimercado, né? Então aqui ele vai carregar e vai mostrar pra gente. Aqui, mostra pra vocês que a gente tem como colocar mais de um fundo. Então a gente estava comparando só 2, o Wieland Macro e o Capitalo 10, e agora a gente está comparando também com o XP Macro, que é outro fundo também multimercado. E a gente consegue ver a comparação direitinho aqui deles, tá? Então a gente vê que entre eles o Capitalo e o Wieland tiveram um desempenho ao longo do tempo superior à rentabilidade do XP Macro, mas o XP Macro também teve uma ótima rentabilidade, né? Mas quando é para comparar, a gente quer ver o melhor. Então, é isso, a gente consegue ter uma dimensão aqui e aí você consegue analisar os demais indicadores com os 3, tá? Então é isso mesmo, a gente consegue acrescentar quantos fundos, na verdade a gente consegue acrescentar mais fundos e conseguir compará-los para escolher em qual fazer o seu investimento. Então, gente, basicamente eu quis mostrar para vocês nesse vídeo como usar essa ferramenta na prática, uma ferramenta muito útil, eu vejo muita gente utilizando, porque dá uma boa orientação para você analisar os fundos, para você ter uma dimensão de como está o comportamento dele, como que ele se organiza, como que funciona, tá? Para você ter uma dimensão maior e se aproximar desse investimento. E se você ficou com alguma dúvida sobre essas coisas que eu mostrei bastante coisa, muita palavrinha. E se você tiver ainda com dúvidas a respeito de tudo isso, só deixar aqui nos comentários que também a gente pode, inclusive, fazer um vídeo especificando mais os indicadores para você analisar os fundos de investimento. E se você gostou dessa ideia de a gente fazer comparação de fundos, também só deixar nos comentários que a gente faz mais vídeos nesse sentido, mais didáticos aqui para vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like e também se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os conteúdos que vão sendo postados, ok? Beijos econômicos para vocês e até o próximo vídeo.